Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do podcast do Balcão Automotivo, seu ponto de encontro com os protagonistas do nosso setor. E hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para o mercado de reposição, a linha de suspensão, um segmento que vem passando por grandes transformações, impulsionado por novas tecnologias, pelo comportamento do consumidor e, claro, pelo cenário econômico atual. E antes de a gente começar, né, já deixa o seu like, se inscreve no canal, né? Isso ajuda demais o nosso conteúdo, né? O conteúdo a chegar a mais profissionais do setor. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber aqui o Paulo Mosna, que é diretor comercial da Driveway, uma marca que vem se consolidando cada vez mais no aftermarket brasileiro, com foco em qualidade, inovação e crescimento sustentável. Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast do Balcão. Muito obrigado, Silvio. Para mim é uma honra estar aqui. Mais uma vez, a Balcão Automotivo sendo parceira das grandes marcas do Brasil. Estar aqui é uma honra e espero colaborar com esse grande público que está no seu canal. Muito bom, Paulo. Com certeza, com certeza. A gente vai falar muito aí de mercado, vamos falar da parte de suspensão. E a gente já vai começar, né? Vamos começar falando aí de 2025, né? Que a gente estava até conversando em off, que foi um ano intenso para o setor automotivo, né? Então, misto de desafios e boas oportunidades. Então, queria que você falasse aí como você avalia o momento atual do mercado de reposição, né? E assim, especialmente para quem atua com componentes de suspensão. Bom, eu tenho visto o mercado esse ano de 2025 como um divisor de águas. Eu acho que tem sido um ano bem difícil, não só para a suspensão, mas para o automotivo como um todo. Na linha de suspensão, a gente vem sofrendo o que nós chamamos de uma baixa demanda e uma grande oferta. Então, o mercado vem reduzindo preços, a briga de preços tem sido muito acirrada esse ano. Muitas marcas no mercado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas tem sido um ano desafiador. Eu acho que 2025 vai deixar algumas lições para quem trabalha não só com suspensão, como no mercado automotivo, porque nós vamos falar um pouquinho disso aqui, Silvio, e eu acredito que o mercado está se transformando, está mudando radicalmente em alguns setores. E o aftermarket é um deles. Eu acho que vem novidades por aí e vem mudanças muito radicais. Então tem sido um ano sofrível, mas eu costumo dizer o seguinte: no momento difícil surgem as oportunidades. Então é um mercado que está gerando oportunidades para quem está atento. E, ao mesmo tempo, uma luta incansável para conseguir se manter nele. E a Drive não é diferente. Nós estamos brigando bastante, mas esse ano desafiador acaba nos trazendo muitas lições. E é dessas lições que a gente vai tirar o resultado lá na frente. Paulo, muito bom que você falou, mas a sua opinião, quais são os fatores, assim, que tem mais influenciado o desempenho? Tem aqui, vou elencar, economia, comportamento do consumidor, a evolução da frota. O que você... e aí a gente tem a questão que a gente entraria mais na frente, que é a presença de produtos chineses, né, na linha, né, de suspensão é cada vez maior, né, e isso, de uma certa forma, né, influencia, né, em termos de preço, qualidade e competitividade. Queria que você falasse a respeito também. Silvio, para dizer a verdade, é tudo um pouco de cada assunto que você abordou aí, né? Mas a gente vai tentar passar essa mensagem aí para quem está nos ouvindo. Na verdade, o que acontece? Nós temos hoje um mercado competitivo em relação a preço, em relação a produto, em relação à marca. Falando um pouquinho da linha de suspensão. Hoje nós estamos falando de um produto de alto giro no nosso segmento. Então, quando você pega essa linha de undercar, toda essa linha são linhas de alto giro e a gente vem sofrendo muito com a concorrência. Muitas marcas entrantes, né? Marcas que são renomadas já em outros segmentos, peças para motor, por exemplo, freios, e que estão lançando a linha de suspensão. A linha de suspensão hoje ela tem sido um alvo para quem está no mercado pelo alto giro e pela baixa demanda do mercado automotivo. Então, muitas marcas renomadas entrando com o produto, outras marcas já consagradas indo buscar alternativas de melhores preços na China e trazendo o produto para o Brasil. Evidentemente que isso gera um cenário
de competitividade muito grande. Como enfrentar isso, né? Enfrentar isso é você buscar também alternativas, né? Não só no Brasil. A Drive é uma empresa que fabrica o produto há 73 anos, mas nós estamos também já focados no mercado lá fora, porque não tem como a indústria brasileira trazer essa toada aí de produzir peças no Brasil, porque a questão tributária e o custo impede você. Quando você tem uma competitividade muito grande, a saída está em você buscar alternativas lá fora. Então, vem a competitividade, vem marcas entrantes, marcas novas que também estão chegando, e a gente está muito preocupado com isso e observando isso. O que precisamos, né? Precisamos conscientizar o consumidor do que é viável e do que não é viável em relação à marca e preço, e também conscientizar o aplicador nesse sentido. Mas a Drive vem trabalhando bastante com isso. Precisamos ver esse momento do mercado automotivo. É um momento bem interessante, porque algumas empresas não vão sobreviver a esse movimento, né? E quem sobreviver tem que ficar atento, porque o futuro está aí na porta e a gente precisa entender. Esse mercado está bem competitivo e hoje o consumidor pensa muito antes de comprar uma marca, antes de olhar para um preço, e a gente precisa estar atento a isso. E muitas vezes ele chega no balcão da autopeça já sabendo, já conferindo preços, né, Paulo? Então é um desafio grande, né? Por tudo que você falou, mas ainda tem um consumidor que é muito antenado, né? O consumidor brasileiro ele tem que ser também educado, na minha opinião. Não só do automotivo, mas como um todo. Nós temos uma internet hoje. A internet é uma ferramenta que está na mão de todo mundo. É o futuro, é a tecnologia atual. O que acontece hoje com o nosso mercado automotivo? O brasileiro ele tem uma cultura de olhar para preço apenas. Mas hoje a gente precisa estar atento ao custo-benefício do produto. Eu vou citar aqui um exemplo da minha linha. Você tem um terminal de direção que em algumas marcas ele vai rodar 30 mil quilômetros, em outras marcas ele vai rodar 50 mil, em outras marcas ele vai rodar 80 mil. Então, o consumidor, se ele for atento a isso, se ele buscar conhecimento, porque para o mecânico, ele pode entender que o cliente dele quer preço. Para outros mecânicos, ele exige qualidade. Então, o consumidor final, que é o dono do veículo, ele tem que ter conhecimento do produto que ele está colocando no carro dele. Até porque suspensão sempre leva a nós a segurança. Você não pode esquecer da segurança quando você fala em suspensão. Então, você tem itens de suspensão que afetam a dirigibilidade do veículo e você tem itens de suspensão que é só estabilidade. Então, você tem que pensar em tudo isso. Eu acho que o consumidor brasileiro, o mecânico e até o dono do veículo, ele tem que começar a estudar um pouquinho. Você precisa entender quais são os produtos e as marcas que o custo-benefício, qualidade e preço são importantes para o seu veículo, porque hoje nós temos um conceito muito de preço. O que é barato pode comprar que é bom, mas nem sempre é assim, né? Nós vamos falar um pouquinho aí para frente sobre o mercado chinês, que hoje já não existe aquele negócio, mas é Xing Ling. Não, acabou isso. As fábricas chinesas têm qualidade, os produtos que vêm de lá são bons, então você tem que estar atento a tudo isso. Muito bom. Então, eu vou só passar um recadinho aqui. Tem tudo isso que o Paulo falou, mas eu quero saber da audiência. Se você está assistindo a gente, né, e percebeu também mudanças no comportamento do cliente ou nas marcas de suspensão, né, que você trabalha, comenta né, deixa o seu recadinho nos comentários, né, depois quando você estiver assistindo o seu vídeo, né, sua opinião ajuda a enriquecer o debate, né, a gente quer saber o que está acontecendo no balcão e na oficina, que é sempre muito importante. Isso vai dar mais ou menos corroborando com o que o Paulo falou. Paulo, agora voltando à questão do momento econômico, né, do panorama, o cenário econômico do país, ele impõe desafios, né? A gente também estava falando sobre isso, dessa questão. Você falou aí da questão tributária, que, né, precisou recorrer aos produtos. Então, com poder de compra apertado e uma frota cada vez mais envelhecida. Realmente, frota brasileira é uma das mais envelhecidas. Então, queria que você falasse, nesse contexto, como isso tem afetado, né, o balcão, as oficinas e a estratégia comercial das empresas do setor?
Bom, nós vivemos um momento econômico de insegurança, né? Político e econômico de insegurança. É difícil você enxergar a longo prazo ou a médio prazo para onde nós estamos caminhando com o país. Isso gera também a desconfiança no consumidor, né? O consumidor, ele avalia isso muito bem. O que acontece na minha visão, Silvio? Nós temos hoje o poder aquisitivo do povo brasileiro, ele está um pouquinho abaixo do que é o normalmente. Então, na hora de você gastar, na hora de você comprar uma peça ou colocar o seu carro numa oficina, você vai pensar 2 vezes. Aí ninguém quer, né? Não Ninguém vou, quer. quero gastar com isso. Manutenção preventiva tem sido uma palavra pouco usada pelo consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, ele está indo levar o carro dele na Corretiva e oficina olha quando lá. quebra. Quebrou, eu troco. Enquanto eu conseguir dirigir o meu carro, e esse é o momento que nós estamos vivendo em função da economia, né? Então, nós estamos com inflação aí alta, juros altos, então isso vem impactando bastante no mercado automotivo. Então, a demanda cai assustadoramente. Há algum tempo atrás, você levava o seu carro ali quando ele fazia um barulho, você levava para olhar, se fosse algo que corresse um risco, você trocava. Então, hoje, quebrou, eu troco. Não quebrou, eu continuo dirigindo. Então, isso é um problema para nós, que a demanda cai bastante, e é um problema para as oficinas, que deixam de ter o serviço nos volumes que elas tinham antes, e é um problema até para o consumidor, porque quando ele está com o poder aquisitivo baixo, ele só vai olhar para preço. E aí ele corre o risco de comprar o produto errado ou comprar um produto que o custo-benefício ali vai ser prejudicial para ele. Então, nós estamos nesse momento. A economia vem impactando bastante. O que eu tenho notado, e eu honestamente eu vou esperar isso com bastante entusiasmo, nós estamos com uma reforma tributária aí que bateu a porta, começa o ano que vem. Eu tenho estudado muito sobre isso. Essa reforma tributária, apesar de ela ter um resultado a longo prazo, nós vamos ver isso mudar um pouco o cenário do nosso mercado lá para 2030, mais ou menos, mas daqui para lá ela vai ter algumas alterações que vão ajudar as fábricas, principalmente, e também os distribuidores, a gente talvez ter um resultado que possa melhorar um pouco o impacto aí no nosso negócio. Mas eu ainda acho que o Brasil precisa ter uma mudança muito radical no seu cenário econômico, né? Para que a gente possa voltar a ter um consumidor fazendo manutenção preventiva e a demanda aumentando. Vamos viver ainda, talvez, um ano de 2025, na minha opinião, ele já se encerrou. Nós temos 2 meses pela frente que deve ter o mesmo retrato que vem acontecendo desde janeiro, que é a baixa demanda e a alta oferta. Mas a partir do ano que vem, eu espero que já com eleições, nós vamos ter um cenário político um pouquinho diferente, a gente começa a melhorar um pouquinho o cenário. Mas vamos aguardar aí para ver o que vem pela frente na economia do Brasil. Ô Paulo, a esperança agora nesse novembro é a questão da primeira parcela do 13º, né? Que de uma certa forma o cara, para viajar, ele precisa arrumar o carro, né? Isso fomenta o mercado, né? Mas eu acredito ainda, mesmo com essa sua observação, que pelo que foi o ano, tô pegando aí um cenário do ano todo, né? Eu acho que ainda o 13º vai ser usado... Está comprometido. Está comprometido. Vai ser usado para outros caminhos, a não ser que a peça seja fundamental de ser trocada, que não vai correr riscos. Aí nós vamos ter uma demanda um pouquinho melhor. Paulo, só pegando esse gancho do Paulo, da questão da reforma tributária, a gente também fez um podcast, inclusive gravado aqui, e tá lá no nosso canal do YouTube, elucidando, né? A gente trouxe um especialista para falar a respeito e tá lá. Se você tá nos assistindo, quer saber mais sobre reforma tributária, a gente tem um podcast específico sobre isso. Legal. Ô, Paulo, vamos falar agora do crescimento e novidades da Driver. A gente tem visto aí nos últimos anos que a Driver vem se destacando no mercado. Ações, sempre presente, pontos de venda, ampliando o portfólio, presença e reconhecimento, que isso é importante, se fazer presente, né, no PDV. O que você destacaria aí como principais marcos ou novidades da marca nos últimos 5 anos? A presença em feiras, que também é importante, né, o relacionamento. Nós mudamos muito de 5 anos para cá a posição da Driver no mercado, né?
nós fizemos um trabalho muito forte em relação à marca, até mudamos o logotipo, mudamos um pouco a identidade visual da marca, né? Fizemos um trabalho muito forte. A Drive ela tinha uma necessidade de se reposicionar no mercado, como ela sempre foi no passado. Uma marca de prêmio, de qualidade, com preço competitivo e uma marca de 73 anos. Então, é uma marca que 73 anos. precisava pôr de volta o seu modo de aparecer para o mercado, vamos chamar assim. E nós fizemos isso. Mas mais do que isso, né? A Drive, acho que nos últimos 5 anos, foi o período em que a Drive mais lançou produtos na sua história de 70 anos. Nós lançamos em 5 anos cerca de 400 itens novos da linha de barramento. Fora isso, nós lançamos a linha de bandejas de suspensão em 2023 e lançamos a linha de bieletas em 2024. Então, qual que é a visão da Drive a nível de um futuro próximo? Nós precisamos ter linhas de produtos do undercar para atender o mercado automotivo. Uma Driveway, que é uma marca renomada e de tradição no mercado de suspensão, ela precisa ter todos os componentes de undercar dentro da sua marca. O goodwill da marca na questão de suspensão é muito bom, é muito forte. E a Drive tem pensado muito nisso. Nós fizemos nesses últimos 5 anos, talvez, o maior movimento com a marca em relação a lançamentos de produtos, itens novos, e trabalhamos também na questão de tecnologia e de qualidade, que sempre foi o forte da Drive. Então, a gente vem trabalhando forte. A Drive ela tem um projeto aí para daqui aos próximos 5 anos que virão, ter toda a linha de undercar dentro do seu negócio. Mais do que isso, nós intensificamos nesses últimos 5 anos o nosso portfólio de linha pesada. Hoje a Drive olhou para a linha pesada como um negócio muito importante dentro da nossa marca também. Primeiro porque a linha pesada ela necessita de um produto de extrema qualidade, né? Diferente da linha leve. E a Drive tem esse know-how. Então nós estamos aí, desses 400 itens que nós lançamos de linha, na linha de barramento nesses 5 anos, metade disso foi praticamente na linha pesada. Então nós estamos investindo na linha pesada, tem muita novidade pela frente, mas a Drive conseguiu, nesses últimos 5 anos, se reposicionar no mercado e voltar a ser uma marca pensada pelo mecânico, pelo consumidor e pelos distribuidores. Não, foi só pegar esse gancho novamente aí que você falou da linha pesada. A Drive é parceira do Balcão Automotivo no podcast da Odapel Racing, né? Isso. Que a gente faz com o Jô, com o Salu. Muito legal, viu? Essa parceria aí ao longo do ano, né? E é um podcast que tem conseguido, né, chegar num número grande de pessoas que são amantes também da categoria, né? E que você gosta de categoria de competição de pesado, você gosta do segmento, né? E para dizer a verdade, Silvio, assim, a linha pesada, ela é uma linha que é um mercado diferente da linha leve, né? Não só em questão de concorrentes, não só em questão de empresas, de distribuidores, mas você tem também, na linha pesada, a facilidade da Drive ser uma fábrica nacional. Por quê? Porque a maioria dos fabricantes de linha pesada na parte de suspensão, elas estão no Brasil, fabricando. Diferente da linha leve, que 99% importam. Por quê? Porque a linha pesada você tem mais dificuldade de trazer de fora, em termos de peso, volume, tudo isso daí. Então, os concorrentes, eles se equivalem a nós pela qualidade e também pela forma de produzir. Nós produzimos a linha pesada no Brasil hoje. A Drive ela foi buscar alternativas da linha leve na China, fora do Brasil, mas ela intensificou seu investimento fabril na linha pesada. Então, hoje nós fabricamos a linha pesada dentro do nosso parque fabril de 9.000 metros quadrados e levamos a linha leve para a China, estrategicamente, para a gente poder atender melhor esse mercado. Então, esse é o caminho que nós estamos seguindo aí. Muito bom. Ô Paulo, vamos só... Você falou numa das suas respostas, mas acho que é importante a gente voltar, que é o segmento de undercar, ele tem visto o surgimento de várias novas marcas nos últimos anos.
ou velhas marcas entrando, né? Na sua visão, essa entrada de novas empresas é positiva para o mercado ou gera uma concorrência que pressiona demais o setor? E aproveitando, queria também falar sobre as principais tendências tecnológicas que você acredita que devem impactar o segmento de suspensão nos próximos anos. Falando de concorrência, eu acho que concorrência nunca é prejudicial, na minha visão. Acho que faz dar uma... Você tem... Quando é sadia, né, Paulo? Exatamente. A concorrência você tem que usar a seu favor para você sempre estar melhorando, para você sempre estar competindo. Eu acredito que o problema da minha linha, que é suspensão, por ela ser uma linha de alto giro e ela estar posicionada como um produto que a tecnologia futura ela não vai ter tantas alterações. Por exemplo, o carro elétrico, o carro híbrido, ele tem muitas mudanças, mas na parte de undercar, de suspensão, elas não vão ser muito drásticas. Então, você começa a ter um produto de alto giro, que não tem tanta mudança com a chegada dos carros híbridos e elétricos. Então, o mercado fica de olho nisso. Então, marcas que não tinham essa linha de produto querem ter. Marcas que já têm o renome nesse segmento começam a investir mais. Entram novas marcas. Nós tivemos muitas marcas entrantes na linha de suspensão nos últimos 3, 4 anos, né? E aí isso vai ficando mais acirrado. Fora isso, a gente ainda tem que competir com as marcas próprias dos distribuidores, que também tem sido uma tendência nos últimos anos. Então, os grandes distribuidores nacionais lançam a sua marca própria e entram com a linha de suspensão. Então, o que acontece? O mercado fica realmente tumultuado em relação a tudo isso. Você precisa encontrar o seu caminho, ficar firme no seu propósito de ser uma marca tradicional, de qualidade e uma marca de muita entrada no mercado e ficar de olho nessa concorrência toda. É uma briga muito grande. Por exemplo, nós lançamos as bieletas agora, o ano passado, e eu fiz questão de colocar na linha bieletas para carro elétrico. Legal, né? Muito bom. Muitos questionaram, mas Paulo, carro elétrico, bieleta, os carros estão chegando agora, são carros que têm garantias altas. Tá, só que nós estamos com um cenário de vias públicas cheias de buraco. Hoje, um carro elétrico, se ele pegar um buraco e quebrar uma bieleta, ele não vai encontrar nem na concessionária. Então, nós temos que ficar espertos a essas coisas, nós temos que ficar atentos a isso. Tecnologia. Precisamos investir em tecnologia, precisamos ter os produtos para toda a frota. Você comentou aí, muito sabiamente, que nós temos uma frota velha no Brasil. E a tendência é que ela envelheça mais, justamente pela questão econômica. Tá difícil comprar um carro zero hoje, o juros está alto, Muito alto. então o consumidor acaba trabalhando com o carro dele mesmo. Então, assim, você precisa estar atento a essa frota e aí imagina a gama de produtos que você precisa ter para atender uma frota tão extensa como é do território brasileiro. Então, você precisa estar atento à frota, tecnologia, entrada no mercado, novos negócios, e aí você tem estudos que nós estamos fazendo que eu tenho entendido o seguinte: o Brasil vem trazendo muita peça da China. A China tem muita fábrica lá fora. Agora vai vir, pode ter certeza do que eu estou falando, num curto prazo, essas fábricas chinesas vão começar a entrar no Brasil com a marca delas no produto de suspensão, que é de alto giro. Nossa, vai ficar ainda Então mais... vai vir aí mais concorrência direto da fábrica chinesa. Então, assim, precisamos estar atentos. A demanda vai sempre ser uma briga. Então, a Drive está atenta a isso. E eu espero que, como você disse aí, que eu acho que também foi muito sábio, a concorrência leal, ela é sadia. E o Brasil, mais uma vez, a gente pegando pela cultura brasileira, nem sempre a concorrência é leal. Nós temos concorrências desleais que burlam a parte tributária, que fazem negócios escusos, mas aí a gente tem que deixar isso um pouco de lado, olhar para nós e fazer o nosso trabalho. O mercado, ele é um mercado muito grande, tem espaço para todo mundo. É saber onde você tem que ocupar esse espaço e fazer um melhor serviço. Hoje é muito fácil falar de preço, mas se a empresa não entregar serviço, atendimento, o preço
é apenas um detalhe. Você precisa estar bem no atendimento e no serviço ao seu consumidor e ao aplicador. Muito bom. Paulo, com tanta opção, né? Eu queria que você é, pontuasse pra gente aí que o reparador, o balconista, porque o reparador é o cara que vai indicar, geralmente, ou ele indica para o cliente comprar, ou ele mesmo compra numa autopeça. Então, ele pede pelo produto, né? Então, o conselho você daria para o reparador e para o balconista para ajudar na identificação de produtos de qualidade, né? Em meio a tantas opções. Bom, o reparador, se ele for um reparador qualificado, ele conhece o produto. Se ele for um reparador qualificado, ele sabe quais são as marcas do mercado hoje que têm qualidade. Isso é muito difícil você orientar um reparador. É claro que ele tem o dia a dia dele lá, né? A minha preocupação com o reparador é em função da baixa demanda de serviços, ele querer também oferecer preço baixo para o seu consumidor, para o dono do veículo, e aí ele vai jogar essa diferença onde? Na compra da peça. Então, o que eu sugiro para o reparador, não deixe de fazer o melhor para o seu cliente. Não coloque peças que você não conheça ou que você acha que a qualidade não é boa para você ganhar o serviço naquele momento e perder o cliente para o resto da sua existência. Então, eu acho que para o reparador, esse é meu conselho. O reparador conhece o produto, sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Leve isso em conta e apresente isso para o seu cliente antes de você oferecer algo barato que vai trazer um problema lá na frente. Porque a garantia sempre vai estourar no reparador, não tem jeito. O consumidor vai querer o dinheiro dele de volta. Para o balconista, eu acredito que é conhecimento e estudo. Nós temos, volto a dizer, nós temos ferramentas na internet que podem trazer pro dono do varejo ou para o balconista do varejo, ele pode pesquisar e ele pode saber o que é bom, o que é ruim. O que está acontecendo é assim, ó, Silvio, na minha visão. Muitas marcas e as empresas que trabalham com muitas marcas, 5, 6 marcas do determinado produto, ela acaba oferecendo para o seu vendedor uma opção, uma gama de marcas para ele oferecer no balcão, e aí ele fica meio perdido. Eu acho que parte da autopeça, do varejo e até do distribuidor, entender que ele tem que ter no seu portfólio as melhores marcas com os melhores preços. Mas tem lojista já limitando, né? Tem lojista Trabalhando limitando. Hoje com você segmento. tem clientes nossos que limitam marcas e principalmente que têm reduzido estoques, né? Porque isso é uma tendência também. Trabalhado com o estoque da distribuição. Dinheiro parado não adianta. Então, trabalha com o estoque da distribuição, trabalha com marcas, poucas marcas, mas que tenham o custo-benefício que vai agradar o seu cliente, porque o cliente também só vai voltar para o balcão e pôr a barriga dele ali se ele receber um produto de qualidade com um preço competitivo. Então, não tente trabalhar só preço e se esquecendo da qualidade, porque isso não dá certo. Então, você tem que ter atendimento, mão de obra adequada, preço competitivo e marca tradicional e conceituada. Por que eu estou dizendo isso? Tem chegado ao Brasil marcas pouco conhecidas ou sem expressão, com preços muito baixos. E muitas vezes não é que o produto é ruim, é que essa empresa, para poder ocupar um espaço no mercado, ela trabalha com o preço lá embaixo. Ela tenta comprar o mercado, tenta entrar no mercado com um preço muito baixo. E aí, muitos estão adotando medidas de adquirir essa marca. Mas depois chega na ponta, tem que ver se o seu consumidor vai aceitar. Ou ela é uma marca que não tem Exatamente. garantia, que não tem garantia. procedência. Então, assim, precisa avaliar. Porque são poucas marcas com 70 anos de história, com pouco índice de garantia, com muita qualidade agregada no preço e que muitas vezes o consumidor não olha para isso. Então, eu defendo muito isso porque eu trabalho numa Driveway, que é uma marca realmente que pensa muito na qualidade do seu produto. E eu acho que hoje o Brasil está no momento também de pensar nisso. Muito bom. Paulo, só fugir aqui um pouco do script. Queria
A gente conversou assim em off, mas eu queria ouvir de você. Vocês estão investindo num produto para carro elétrico, mas você acredita, assim, num curto espaço de tempo, que o elétrico vai se estabelecer, ou o híbrido por causa das matrizes? Me fala um pouco, só para a gente situar aí. Olha, a minha visão é muito clara sobre isso. O carro elétrico ele vai se estabelecer no Brasil a longo prazo, né? Não é uma tendência para o nosso país o carro elétrico. O carro híbrido, sim. O carro híbrido, eu É. acredito que num curto espaço de tempo, ele já vem mostrando isso nos números, que ele vai chegar e vai ocupar um espaço. O carro elétrico eu acho muito difícil, não só pela estrutura do país em relação a isso, pela parte de ambiente sustentável disso, né, dessas baterias, e principalmente pela matriz energética. O Brasil hoje tem o etanol como algo que você não vai poder abrir mão disso. O etanol hoje é uma matriz energética do Fantástico. país fantástica que gera lucro para o governo. Você não pode deixar isso morrer. E o carro elétrico ele traz uma série de dificuldades para a nossa estrutura hoje como país, para o nosso conceito hoje como população, para a nossa cultura. Então, eu acredito que o carro elétrico ainda não vai ser uma realidade nos próximos 10 anos. Talvez algumas décadas, sim. Com relação ao híbrido, eu já acredito que ele vem ocupar um espaço, sim, mas de forma gradativa. Não vai ser algo que vai chegar com uma avalanche, né? Vem acontecendo uma venda significativa, mas na minha visão nós ainda vamos carregar a combustão aí junto com a gente por muito tempo e eu penso dessa forma. Para manutenção da cadeia, né, Paulo? Exatamente. Nós precisamos disso. E a frota que vem envelhecendo, não vou negar, para nós também é bom. Sim. Quanto mais velha a frota, mais peça a gente vende, né? Então, eu acredito que o país ainda é o Brasil, um país muito bom para o nosso mercado automotivo. Eu acho que quem está no nosso mercado está feliz. Resiliente, né? O mercado é resiliente. Resiliente, dificilmente você atravessa crises. É um mercado que está realmente sempre pulsante, né? E as oportunidades. Eu acho que toda boa empresa que vislumbra olhar para frente tem que estar atenta às oportunidades. Paulo, estamos encerrando aqui. Queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais da reposição, balconistas, reparadores e também distribuição, né? Que são os clientes de vocês, que acompanham o trabalho da Driver. O que eles podem esperar aí para esse final de ano e 2026? Uma empresa pujante? Esperar uma Drive como ela sempre foi durante 73 anos. Uma marca presente no mercado, trabalhando com qualidade, de olho em tecnologia, pensando no futuro do mercado automotivo. E o que eu posso deixar de uma palavra assim importante para reparador, para consumidor, que também assiste muito o seu canal, para distribuidores, toda a linha da cadeia automotiva. Trabalhem pensando principalmente na parte de suspensão, que é um item de segurança. Eu costumo dizer o seguinte: dentro de um veículo existem vidas, dentro de um transporte existem vidas, dentro de um transporte coletivo, vidas. Então, assim, a linha de suspensão requer um pouquinho mais de atenção de quem tem o veículo, que carrega a sua família, de quem repara o veículo, que tem a responsabilidade de entregar esse veículo em condições para quem deixou na sua oficina, do balconista, que vai entregar essa peça para o reparador, do distribuidor, que é a ponta da cadeia para descer com essas peças para o mercado. Então, para cada um de vocês, pense na qualidade, no custo-benefício, numa marca que realmente tenha valor, porque assim, a marca tem que ter valor. Nós temos grandes marcas no Brasil de suspensão muito valorizadas, né? Então nós precisamos defender isso e defender principalmente a indústria brasileira, né? Porque eu acho importante a gente pensar nisso também. Então, como disse, tem mercado para todo mundo pode ocupar o seu espaço com legalidade, responsabilidade e entregar o melhor para o seu cliente. É isso que nós fazemos.
Muito bom, Paulo. Eu queria agradecer em nome do Balcão Automotivo pela sua participação, né? E por compartilhar essa sua visão tão completa do mercado de suspensão e dos rumos da Drive. Queria suas considerações finais, meu amigo, por favor. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Balcão, né? A minha amizade com vocês, né? Com todos vocês. É uma empresa que preza também pela qualidade do seu material que divulga. Então, assim, vocês estão de parabéns. Fico feliz de ter participado. Eu espero ter colaborado com quem assiste o programa, que realmente a gente está precisando de um mercado automotivo mais exigente, mais ponderado, pensando um pouquinho mais como um todo. E as minhas considerações são essas, que a gente possa ter um final de ano bacana e 2026 aí sucesso para todos nós, porque no mercado automotivo não é difícil ter sucesso. É perseverança, legalidade e muita qualidade no que você faz. Como a Balcão também faz, eu quero agradecer. Muito obrigado, Paulo. Tenho certeza que a recíproca é verdadeira, tanto para você como para a empresa. Então, você que nos acompanhou, né, até aqui, gostou do papo, compartilha esse episódio com o pessoal da sua loja, da sua oficina ou da distribuidora, né? É assim que a gente fortalece o conhecimento, faz o setor crescer junto, né? Valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Siga o Balcão Automotivo nas redes sociais. Siga a Drive nas redes sociais também. E até o nosso próximo episódio. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.